É um prazer estar novamente aqui e fizemos hoje a irradiação às 9 horas da manhã. A gente transmite irradiação para o Facebook, pelo Instagram. E ele estava falando, brevemente, fazendo a introdução, o quão nós devemos dar graças por mais um dia, por abrirmos os olhos. Haverá um dia que a gente não vai abrir. Então é fundamental a gente aproveitar enquanto a gente abre nessa existência. E isso é um sinal de gratidão e de plenitude e de preenchimento, e de cumprir aquilo que nós nos comprometemos. Estamos aqui recebendo o nosso amigo Douglas Coutinho, que esperamos, a gente marcamos 4 palestras com ele esse ano. E o coitado, tadinho. Minutos de Sabedoria, um livro rápido para não tomar o tempo do nosso amigo. Esqueça-se um pouco de si mesmo e pense nos outros. Nessas poucas palavras está encerrado o maior segredo da felicidade. Quando nos preocupamos demasiado com as nossas pessoas, nossos problemas crescem desmensuradamente. Mas quando esquecemos de nós um pouco para cuidar dos outros, esquecemos nossos problemas que se vão resolvendo por si mesmos. Então esqueça-se de si mesmo um pouco e pense nos outros e achará a própria felicidade. Obrigado, Deus. Obrigado, bons espíritos, trabalhadores, mentores da CEF, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para refletir, estudar, aprender, enfim, as ferramentas para que possamos nos tornar pessoas melhores. Ilumina e protege o ambiente. Permita que nosso querido Douglas seja incluído e que possamos, de fato, prestar atenção e absorver tudo que ele vem nos trazer. Nos ampare e nos proteja que durante o estudo, todos sejam atendidos espiritualmente nas suas necessidades presentes, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Amigo Douglas, pode vir com você. Fica à vontade, a casa é sua. Mais uma vez, bom dia a todos. Pode puxar. Aqui. Acho que foi, né? Foi. Tá ótimo. O amigo foi gentil, não comentou que dos 4 convites eu não pude atender a quase nenhum, porque a gente marca contando que não vai ter nunca nenhum imprevisto, só que quando o imprevisto é de trabalho não dá para disfarçar. Quando o imprevisto é outro, a gente vai ter nada disfarçado, né? Agora de trabalho, oh meu Deus do céu. Tá todo mundo me ouvindo bem? Bem. O tema do nosso encontro de hoje, e por isso que acreditamos que as coisas elas acontecem no momento que elas têm que acontecer. Parece um clichê espírita, mas não é um clichê não. Eu acho que quase todo mundo aqui pode atestar na prática isso que eu estou falando. Às vezes a gente se frustra por algo não acontecer no momento que a gente queria que ele tivesse acontecido, e aí depois de um tempo, com a perspectiva de olhar pós-impacto, a gente percebe que aconteceu no momento que tinha que acontecer. Ou então que aquela ausência, ela me ajuda a crescer de uma maneira que não ajudaria caso outro elemento tivesse acontecido. Se a gente tivesse feito, por exemplo, algum encontro nesses, como o último, por exemplo, que a gente teve que remarcar, o palestrante estava numa fase um pouco mais combativa. E eu acho que não é a pegada do momento. Por quê? Porque nós, enquanto movimento espírita, e isso é algo que a gente vem falando, inclusive num estudo que fizemos na casa, quando ainda era na outra sede pré-pandemia, para você ver como é que parece que foi décadas e décadas atrás, e na verdade foi 2 anos atrás. Só que a pandemia ela trouxe esse impacto tão grande que parece que quando a gente fala de antes da pandemia foi na nossa infância. E foi há pouco tempo atrás.
quando fizemos um estudo pré-pandemia, não foi o tema do estudo, mas um dos comentários que aconteceu no meio, eu bem me lembro, era sobre como o movimento espírita estava se dividindo por questões que estavam apontando elementos que a gente não queria ver, mas que sempre existiram. E como era necessário questionar essas questões. Não a divisão em si, mas por que a divisão aconteceu. O que está fazendo um grupo de espíritas adotar uma postura X e um outro grupo adotar uma postura Y? Será que a gente não tem uma fidelidade doutrinária? Será que os livros, as obras fundamentais de Kardec, porque o termo obras básicas é um termo equivocado, é um termo que a Federação Espírita Brasileira ela eternizou, mas a ideia de obra básica é complicada e ruim, porque traz a ideia de que ela é só uma introdução. E aí você lê aquilo ali é básico, aquilo ali é o basicão, depois você vai para o avançado. E não é assim. Eu não sou daqueles fundamentalistas que acham que tudo que você lê em Kardec é lei, é regra, mas a literatura espírita ela não é um aprofundamento de Kardec necessariamente. Vai ter muito livro espírita de romance que você vai ler que não vai aprofundar em nada a leitura de Kardec que você já tinha. E outros que, pelo contrário, vão complementar maravilhosamente bem. Aí vai estar na sua capacidade crítica de ler, de pensar. Mas para desenvolver essa capacidade crítica, a leitura das obras fundamentais é essencial. Porque quando a gente lida com problemas muito graves, é nesse momento que a gente vai relembrar da tal da fé raciocinada. Nós espíritas temos um orgulho, que na verdade é um orgulho ególatra, de falar que a nossa fé é raciocinada. Porque a gente parte da ideia de que isso faz da gente de alguma forma superior às outras religiões. A nossa fé é raciocinada. A minha fé anda lado a lado com a razão em qualquer momento da história da humanidade, que é o que o Kardec está propondo. Primeiro, a gente sabe o que é isso? Porque tem espírita que acha que fé raciocinada é só acreditar naquilo que a ciência comprovou. Gente, a ciência, ela é materialista. Ela tem que ser materialista. Então, se você depender da ciência comprovar que existe espírito para acreditar em espírito, você não devia nem estar aqui. Porque você não vai encontrar isso nessa vida. Você vai reencarnar e também não vai reencontrar. Ah, mas eu li uma pesquisa que chegaram à conclusão de que quando a gente morre, se pesar o corpo minutos depois do momento que morreu, você vai ter não sei quantas gramas a menos. E tem uma teoria que diz que isso é o peso da alma. É uma teoria, mas tem gente que diz que essa teoria é coisa de maluco, gente. Se você pegar os estudos científicos, você vai ver um monte de gente falando que isso são os gases, que são liberados no momento do desencarne. Aí a gente não, porque a alma saiu, ó, pesa o corpo aí. E que loucura é essa, sair pesando o corpo por aí, gente? Pelo amor de Deus, deixa o corpo lá e para, ficar pesando, para com isso. Aí o espírita, para poder mostrar que a fé é raciocinada, ele vai lá para a física quântica. Porque na física quântica é um campo maravilhoso, que eu não mergulho porque eu não sou físico. Eu não sei nada de física quântica. Se eu começar a falar de física quântica aqui, eu vou fingir que eu sei. E aí pode ter na Assembleia alguém que sabe de fato. E eu começo a falar besteira e eu começo a alienar a pessoa que está na plateia. E que estava ali para ter um refresco, para começar bem o sábado, e a pessoa sai irritada. Eu fui na casa espírita e saí irritado, porque o palestrante só falou besteira. E aí você destrói o dia da pessoa. Então vamos falar do que a gente sabe. Eu sei disso porque já aconteceu, minha gente. A gente tenta, a gente está ali assistindo a palestra, a gente está aberto. É que nem o público que vai assistir um show de comédia. A pessoa vai predisposta a rir. Às vezes o comediante é horroroso, mas ela força a risada para valer o ingresso. Então, quando a pessoa vai assistir a palestra, ela já vai predisposta a aprender, ela vai predisposta a receber o auxílio do passe que os espíritos estão dando, ela vai ali predisposta a sentir a psicosfera da casa. Às vezes não acontece com a força que ela desejaria que acontecesse. Pode ser por várias razões. Às vezes a cabeça dela está tão cheia de problema que ela não consegue abrir esse canal, entre aspas, falando. Tudo bem, acontece. Você não é pior que os outros por causa disso. Tem gente que na hora da prece não consegue se concentrar. Não é porque é uma pessoa ruim, um espírito que devia estar num umbral grosso. É porque a tua cabeça está tão cheia de problema que parar e esvaziar a mente é um exercício difícil. Você não é uma pessoa menor por isso. Tanto é que tem exercícios para isso. Toda vez que você tentar se concentrar para fazer uma prece e não conseguir, lembra de uma música que você tem ouvido e concentra na letra da música, na melodia. Não precisa cantar não, pelo amor de Deus, imagina. Na hora da prece a galera cantando no meio do centro, uma loucura, não precisa. Se essa música for um louvor,
da época que você era evangélico, não tem o menor problema, minha gente. Espírita não tem preconceito contra a religião, não. Quem tem preconceito é outro pessoal, espírita não tem. Não existe no espiritismo, fora do espiritismo não há salvação. A máxima pela qual a gente luta, eu ia usar o termo milita, mas hoje em dia usar o termo milita é complicado. Tem a galera que pode ficar dodói quando a gente usar o termo. A gente luta dentro da máxima de fora da caridade não há salvação. Que é uma máxima que o Dr. Bezerra de Menezes, quando foi presidente da FEB, num dos vários termos, porque ele desencarnou enquanto presidente da FEB, ele colocou na porta da Federação Espírita Brasileira, fora da caridade não há salvação, como lema máximo a partir de Kardec, no momento em que os médiuns espíritas estavam sendo perseguidos, presos, vários deles morrendo na prisão, porque o Código Penal brasileiro da época dizia que curandeirismo era crime, e mediunidade era vista como curandeirismo. Então o Bezerra orienta os médiuns, vamos focar menos no receituário mediúnico e mais no trabalho de caridade, porque assim a gente consegue se inserir socialmente. Era uma estratégia do Dr. Bezerra, que era político. Dr. Bezerra foi vereador, foi deputado, abolicionista, escreveu um livro a favor da abolição da escravatura ainda em vida, um livrinho pequenininho, muito bom. Ele escreveu enquanto deputado, na época que o Brasil não tinha nem aprovado ainda a lei dos sexagenários. Ele escreveu um livro dizendo que a escravidão era um mal, era uma chaga da sociedade que tinha que acabar. Político. Porque há um movimento dentro do espiritismo que diz que a gente não é político. Todo ser é político com P maiúsculo. A gente confunde política com P minúsculo, que é em quem você vai votar, partido X com partido Y, com a política com P maiúsculo. Nós somos animais políticos. E a gente vive no mundo. Reconhecer isso é reconhecer a realidade da tua casa, da tua vida, daqueles que vêm à tua casa procurando auxílio, daqueles que estão na porta, têm medo de entrar, mas adoram ouvir a música quando a música é cantada. A massa do nosso país, que é um país colonizado, que é um país que teve 300 anos de escravidão, que é um país cuja lógica política sempre foi marcada pela corrupção, a lógica de um país que nasceu para enriquecer o europeu, a lógica do nosso país é a desigualdade, é a pobreza extrema. E se a tua religião ensina a olhar para o alto e ignorar quem está do lado, ela não serve para nada. Eu já fiz um estudo uma vez que uma companheira no final disse que tinha gostado muito, mas ela comentou que tem certos assuntos do mundo que a gente não precisa gastar tanto tempo e tanto esforço, que a gente tem que focar em Deus. Falei, ora bolas, mas esse Deus que ignora que a gente passando fome não é o Deus que eu acredito, foca você nele, eu não vou focar nesse. Eu nem reconheço a existência dele. Enquanto tem gente passando fome, olha a chuvinha que caiu agora parou de chover, o dia está muito bonito. Agora pega esse friozinho e vai lá debaixo da ponte, com gente morrendo, com família, com bebê, com criança de colo. Até bicho mesmo, gente, porque a gente tem um carinho com bicho também, um cachorrinho tremendo de frio, um gato, qualquer coisa do tipo. Um Deus que seria completamente ignorante a essas questões, não é um Deus mais elevado. É a tua crença que é uma crença que não se importa com o seu irmão que está sofrendo do lado. E o espiritismo não é isso. Pelo menos o espiritismo que eu conheço. Nunca foi. Inclusive Kardec, quando ele passou por uma dificuldade financeira, porque Kardec escreveu na época que a França estava dentro de uma ditadura de Napoleão III. Então ele não podia escrever tudo o que ele queria. O Livro dos Espíritos foi queimado em praça pública em Barcelona. Tanto é que o primeiro boom de vendas do livro foi quando a Igreja Católica mandou queimar os exemplares. Aí o pessoal ficou doido para ler, porque sempre é assim. O proibido ele é mais saboroso. Aí o pessoal, caraca, que livro é esse? O pessoal correu atrás. Tinha gente que acreditava que você abriu o Livro dos Espíritos sem incorporar todos os espíritos. E tem gente que acredita até hoje. Já estudei na minha época de escola, tinha uma menina da minha sala, que quando eu falei que eu era espírita, ela puxou a cadeira para o lado, porque ela achou que eu ia incorporar a qualquer momento. Só que eu sou um espírito de porco. Então quando eu vi que ela fez isso, o que eu fiz? Eu entendi a irmã e falei, tudo bem? Lógico que não. Eu fiz a minha missão de vida. Toda vez que ela olhava para mim, eu fingi que estava incorporado. Porque eu sou isso, gente. Assim, eu tinha uns 13 anos, eu era um pouco mais imaturo. Não que eu não faria isso hoje, mas na época eu tive que fazer. E ela ficou doida. A gente fazendo prova, ela olhou pra mim, eu fiz igual o Chico. Eu botei a mão assim, fingi que eu tava psicografando a prova. Daí ela protestou com o professor. Ele tirou 10 porque foram os espíritos que fizeram. Tá doida. Mas a gente zoa, a gente faz a piada, porque é outra coisa que a gente acha. Por exemplo, Nosso Lar é mais lido no movimento espírita do que o Livro dos Espíritos. Eu, inclusive, acho que toda pessoa que pergunta
quero começar no Espiritismo. O que eu leio? Nem o Livro dos Espíritos que eu indico o que é o Espiritismo. Que é abertura. Olha, vai no que é o Espiritismo, traz as questões, estou à disposição. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp. Me manda a pergunta pelo WhatsApp, se eu não puder responder na hora, eu respondo depois. A gente conversa em áudio, não tem problema. Só que a gente começa, não a gente, eu acho que aqui quase ninguém foi assim, alguns foram. Mas o nosso lar, normalmente, hoje, é a obra de abertura para o Espiritismo. Muita gente começa por nosso lar. E aí fica doido da cabeça. Porque você começa por nosso lar, Nossa Senhora. Eu tenho um amigo que eu gosto de conversar com ele, ele é ateu. Eu gosto muito de conversar com ele, porque a gente tem uma relação muito direta de deboche também, que ele é um debochado também. Então, se ele tiver que debochar de alguma coisa que eu acredito, ele vai debochar e ele sabe que eu não vou me irritar. Eu só vou debochar de volta. É assim, uma relação saudável. E ele foi assistir Nosso Lar no cinema, na época que saiu. E ele veio falar comigo, pô, fui ver o Nosso Lar, já viu com um sorrisinho de canto de boca. Eu falei, vai, manda. Pode jogar na minha cara, vai! E ele começou a trazer vários questionamentos que eu acho que são importantes que a gente tenha pra gente não ficar na nossa redoma. Pra gente entender o que a galera de fora tá pensando daquilo. E Nosso Lar é uma obra que não é uma obra que você vai ter um primeiro contato e vai passar tudo, não. Aliás, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. E isso é bom. Às vezes eu falo assim, o pessoal acha que eu estou criticando, vai estar criticando o Chico, estou obsidiado. Que é a arma do não debate no Espiritismo, é falar que a pessoa está obsidiada. É o nosso taco encosto. O nosso taco encosto é falar que está obsidiado. Tá com o diabo, o nosso está obsidiado. É da mesma forma que o inferno da galera é o nosso umbral, a gente não entendeu nada, né? Ai, vai para o umbral. Uma vez me perguntaram depois da palestra, será que eu vou para o umbral? Eu estou com medo de ir para o umbral. Eu falei, o que é isso? O umbral é ali na esquina? Vai passar ali no umbral, já volta? O umbral é um estado mental, gente, é estado de consciência. Kardec deixa isso muito claro. Aliás, o termo colônia espiritual eu odeio porque eu sou historiador. Falo em colônia me dá arrepio. Vamos falar cidades espirituais, mesmo assim não é tão exato também não. Quando a gente fala desses estados, a gente está falando de estados mentais, gente. Céu e inferno está na nossa cabeça, está na nossa trajetória, está na nossa consciência. Você pode estar nesse momento vivendo um inferno pessoal, um céu pessoal, ou estar no purgatório pessoal, sem precisar estar lá fisicamente no lugar com alguém te segurando. Você pode estar na tua cabeça. A pessoa está conversando contigo e não sabe o que está acontecendo ali na tua cabeça. Você está ruminando um monte de coisa, passando todos os problemas, lembrando da conta que ainda não foi paga, ou então você está lembrando de um amor, que a pessoa apaixonada é insuportável. Você não pode conversar com nada, de nada com ela, que ela está pensando no amor dela. Ela está ali com a cabeça em outro lugar. Aí ela está no céu dela. Você vê que o olhinho dela está brilhando. Ou você pode estar no seu umbral pessoal. Ter um contato primário com o nosso lar vai levantar mais questionamento do que trazer resposta. E isso não é porque o Chico escreveu mal. Gente, o Chico... Por que eu vou falar do Chico? Por que alguém vai falar do Chico? É assim, você desconfia. Porque você pode discordar intelectualmente das obras que o Chico psicografou. Dentro do movimento espírita tem. É importante falar isso, que às vezes a gente acha que não tem. A gente finge que não existe. Tem um movimento dentro do espiritismo que não vê a literatura psicografada pelo Chico como algo de tão valor assim, não. Mas eu acho que mesmo quem não concorda intelectualmente não consegue não perceber a grandeza que foi a figura do Chico Xavier. Como é que você vai... Meu Deus do céu. A vida dele foi uma vida de doação, uma vida de amor, uma vida de entrega. Como é que eu vou diminuir uma pessoa dessa, meu Deus do céu? Não faz sentido. Não tem como. A pessoa joga contra si mesma. Porque se você começa qualquer reflexão diminuindo a figura de Chico Xavier, quem conhece a figura não vai nem ouvir o que você tem a dizer. Vai embora. Vai te deixar falando sozinho. Essa pessoa não vai ter nada para me acrescentar. Agora, é saudável que a gente debata o conteúdo de toda a obra que a gente lê. Não é uma ofensa ao autor. Inclusive, na lógica acadêmica, a obra debatida é obra lida. Quando um autor vê que o livro dele foi resenhado em não sei quantas revistas acadêmicas, todas as resenhas podem ser falando que o livro é um lixo. Ele vai adorar, porque significa que o livro dele está sendo lido, debatido, é relevante. É uma gentileza. Essa pessoa vai ser convidada para conferência no Brasil inteiro, às vezes no mundo inteiro, porque o livro dela está sendo lido. Mesmo que todo mundo ache um lixo, está sendo lido. Só que a gente é melindroso. Quando se levanta, por exemplo, numa palestra, um questionamento doutrinário de uma questão que é válido para o conhecimento, a pessoa fica incomodada. Porque ela não quer ver o questionamento, ela quer ver só... olha para o alto e agradece. Gente, a gente é meio jesuíta.
A gente não pode partir do pressuposto de que tudo que é falado é verdade, todo ensinamento está correto e que qualquer questionamento é coisa de um obsidiado. Questionamento é coisa de quem pensa. Para com isso. É controle pelo medo? A gente voltou para a época medieval, igreja católica medieval controla a gente pelo medo? Tu vai questionar? Vai para o inferno. Eu disse, então não vou questionar não, desculpa. Eu começo a chorar. Tem que questionar. Não é fé raciocinada? Kardec não vai ficar triste se você pegar uma parte que ele escreveu e falar, não entendi. Ele não vai aparecer no meio da madrugada para você apontando o dedo, jogando coisa no chão, efeitos físicos. Não vai acontecer. O Chico não vai entrar em depressão espiritual se você pegar uma obra psicografada pelo Chico e falar, essa parte aqui eu não sei se coaduna com o que eu acredito. Ele não vai. O Emmanuel não vai, o André Luiz não vai. A obra é feita para ser questionada, lida, perguntada, estudada. É claro. Quando eu li Nosso Lar pela primeira vez, o primeiro questionamento que eu levei para o meu avô era sobre o campo de música. Lembra daquela parte que fala do pessoal? Tem um campo que é um campo das artes, que tem música, que tem... É uma coisa muito linda a descrição. Quem não leu, dá uma olhadinha. E no campo de música, o relato que o André Luiz faz é que a música que era tocada lá era algo que ele não conseguia nem definir. Porque a gente conhece 7 notas musicais, mas as possibilidades musicais fora da limitação material eram maiores. E que eram melodias que, meu Deus do céu, eu não conseguiria definir. E eu achei muito bonito e eu gosto de música clássica. Eu gosto. Eu uso até às vezes em sala de aula para poder trazer para a molecada mais nova, que acha música clássica chata. Às vezes eu estou explicando uma parada histórica, eu boto a música, eu vou explicando junto com a música. E o pessoal fica louco. Caraca, eu não imaginava o que poderia ser. Música clássica é muito interessante. Agora, eu e a minha família inteira fomos criados dentro do samba. Eu perguntei pro meu avô, será que não tem um sambinho nosso lá de vez em quando? Será que se eu quiser ouvir um Jorge Aragão no fundo de quintal, os espíritos vão olhar feio para mim? E meu avô gargalhou. Meu avô falou, olha, eu não vejo nada de demoníaco, de umbralino no samba, não. Eu não vejo problema. Aí eu já fiquei um pouco mais aliviado. Agora, ainda bem que eu levantei o questionamento pro meu avô, que se eu levantasse a casa espírita dependendo da casa, Deus me livre. Eu posso ouvir um sambinha e a pessoa, meu Deus, ela já ia logo sair correndo, ia fazer um passo na hora. Vamos dar um passe, que aqui está alguma entidade com ele. Que isso, meu Deus do céu? A música, ela tem um valor pelo que ela causa na gente. E, inclusive, o tema da nossa palestra de hoje tem relação com o acontecido breve, recente, né? A gente teve uma tragédia, e quando essas tragédias acontecem, você sendo fã de quem morreu, você conhecendo quem morreu ou não, o país inteiro para. Por uma questão até de energia. Porque é uma tragédia, é uma pessoa muito nova morrendo do nada, e é alguém que tinha muita gente que amava sentindo aquela perda. Então, mesmo que você não fosse um dos que sentia o mesmo amor, você sente o impacto energético. Todo mundo é médium. Você sente que o clima fica mais pesado. Teve gente, eu tenho uma amiga que é psicóloga, e ela comentou que na semana que aconteceu o acidente, foi a semana passada, né? Ela ficou a semana inteira conversando com gente que disse que teve crise de choro do nada, mesmo não sendo fã da cantora, que desencarnou. Eu não era nem fã, não conhecia nenhuma música dela, mas tive crise de choro. É claro que teve. Está sentindo o impacto energético, social aí. Além, claro, de ser uma tragédia, uma pessoa muito nova, com um filho pequeno, todo mundo sente. E isso faz a gente repensar. E eu tenho uma historinha para contar para vocês, que quem é mais novo talvez não vai lembrar do impacto. E eu, por exemplo, não tive a oportunidade de ver esse impacto, porque quando aconteceu, eu era muito novo. Quando a gente teve um desastre aéreo de uma banda que era um fenômeno, que eram os Mamonas Assassinas, um sucesso inacreditável. E o acidente deles ainda foi pior, porque o avião se despedaçou inteiro, bateu direto na Serra da Mantiqueira. O voo era de noite, o piloto parece que não viu, não conhecia a serra. Então ele foi direto, ele não sabia que tinha uma serra na frente dele. O avião bateu de frente. E foi de madrugada que aconteceu. E parou o Brasil inteiro. Eles estavam no ápice do sucesso, todo mundo novo, o disco no primeiro lugar das paradas, foi um negócio inacreditável. E eu lembro que me contaram, a minha família sempre contava isso. Uma tia minha já desencarnada, que era sempre a mais espiritualizada da família, tirando meu avô, que é número 1, ela acordou de manhã cedinho e ela virou para uma outra tia, que elas dormiam no mesmo quarto, ela virou para a irmã dela, acordou e falou, olha, os Mamonas morreram. Isso foi de manhã cedo. E a minha tia acordou assustada e falou,
tá doida? O que tá acontecendo? Não, eu estava lá agora. Eu estava ajudando eles lá. E ela começou a contar detalhes do local do acidente. Como é que cada um estava e o trabalho que foi feito com cada um. Ela falou que vários encarnados foram usados no trabalho porque eles estavam muito desesperados com a visão. Porque eles, normalmente quando você tem um acidente, uma morte que é abrupta, é comum que o espírito desperte na hora. No desencarne normal não é comum que isso aconteça. Normalmente o espírito passa por um período dito de sono, onde ele é preparado, onde ele tem as energias restauradas, e é comum que ele acorde só um tempo depois. Até porque acompanhar o próprio enterro, por exemplo, deve ser uma coisa horrorosa, não é algo que quase ninguém está preparado, então não é algo positivo, até pelas energias. Só que quando é um acidente abrupto, tipo um acidente de carro, de avião, etc., é comum que no choque o espírito acorde. E aí ela comentou que eles acordaram na hora do acidente e viram. E aí eu não preciso nem dar detalhe do que eles viram, para não ser muito gráfico. E eles estavam desesperados. E vários encarnados foram levados para poder ter esse contato, porque eles não estavam conseguindo ver os espíritos que estavam trabalhando ali, naquela região. E ela foi uma das que estava lá. E ela deu todos os detalhes antes de todo mundo ver qualquer notícia. Quando ligaram a televisão e a notícia veio, todos os detalhes batiam com o que ela estava falando. Ela tinha acabado de acordar. Negócio assustador. Não assustador para a espírita, é simplesmente a comprovação que a gente já sabe. Mas para quem não é aquilo que deixa o olho arregalado, a pessoa não consegue explicar. E ali o trabalho foi feito para que aquelas pessoas pudessem serem levadas com um pouco mais de calma, com um pouco mais de segurança, para a recuperação necessária, para que eles pudessem reaver o seu corpo energético e assim pudessem retomar o trabalho. E lidar com a morte é muito complicado para todo mundo. E o espírita, às vezes, tem a mania de querer achar que ele tem que ser mais do que os outros nesse sentido, porque a gente entende que a morte não é o fim. Mas o católico também entende que a morte não é o fim. E ele chora. Ele acredita em céu. E ele acredita que aquele ente querido ele vai reencontrar um dia. E mesmo assim ele chora. Por que o espírita não pode chorar? Por que o espírita não pode sentir o desenlace? A gente fica nessa como se a gente fosse uma figura sobrenatural. E a gente não é, a gente é humano. E outra, mesmo sabendo que aquela pessoa continua viva e que pode estar ali do meu lado o tempo todo, em corpo físico ela não vai estar mais. Isso é um fato. Então alguma coisa mudou. Mesmo que você sinta a presença, não é a mesma coisa de ter a presença física, de tocar, de estar ali. E por que é importante falar sobre isso? Porque o luto é um estado psicológico que pode destruir a pessoa. E se eu trato aquilo como algo menor, eu estou usando a minha religião para agredir e não para ajudar. A gente está, graças a Deus, vencendo uma pandemia que foi um negócio horroroso. A quantidade de morte que a gente teve só aqui no Brasil, eu não vou nem entrar nos porquês, porque a grande verdade é que a gente não precisava ter tantos mortos assim, mas eu vou segurar a minha língua para não causar nenhum tipo de dissensão. Né? Mas vamos... graças a Deus o povo brasileiro não é idiota e se vacinou. Porque lá no dito primeiro mundo tem um bando de idiota que acredita em um bando de estupidez. E a galera... Desculpa estar usando esses termos, mas eu não consigo encontrar outros termos. Tem muita gente morrendo por causa de idiotice. E não dá pra ficar passando a mão na cabeça de ignorância, tá? Porque se a tua ignorância tá matando gente... Se você quer ser ignorante, seja ali trancado na tua casa. Se tranca lá e não sai. Porque aí você vai ser ignorante para tuas paredes. Ninguém vai ter que aturar. Você e seus obsessores lá. Agora, quando você sai e propõe a matar os outros com a sua ignorância, aí você já está, né, destruindo vidas. Normalmente na palestra espírita a gente gosta de colocar aquela impostura de voz meio Chico para todo mundo achar que você é. Eu não sou evoluído não, gente. Ninguém precisa acreditar que eu sou evoluído. A gente está aqui para evoluir. Eu não vou começar a fingir que eu sou evoluído. Não sou evoluído não. Eu tô no mundo e eu reajo ao mundo. Ora bolas. Que bom que o povo brasileiro não é ignorante e foi se vacinar. O povo brasileiro, a vacina é um evento. O pessoal pega a fila até sem precisar. Entendeu? O brasileiro é aquele que vê uma fila e entra. Ele não sabe nem para que é, mas ele entra na fila. Porque alguma coisa boa vai ter ali. Ele bate papo na fila, ele faz amizade na fila. A minha mãe fazia altas amizades na fila. É um negócio de louco. Nunca mais ia falar com aquelas pessoas, mas enquanto estava na fila, era amigo de infância. Chorava as mágoas e contava do passado, era uma coisa linda. O brasileiro adora uma fila. A gente tem algumas coisas que só o brasileiro entende. É tipo quando a gente pede para sair de maneira ordenada. O professor que faz isso, eu falo para os colegas, vocês são loucos, vocês não conhecem criança e adolescente.
Gente, vamos sair com calma. Falou com calma, o adolescente, a criança, ela vira ali entra uma entidade nela e ela sai correndo, pisoteando a outra, dando soco, puxando o cabelo. Não existe sair com calma. É uma coisa nossa, da nossa cultura. Não me venha com esse papo. Falou sair com calma, a gente já fica desesperado. O coração já começa a bater, a gente já olha em volta, é uma disputa. Então a gente tem essas questões. Graças a Deus a gente está saindo agora de uma pandemia. Graças à vacinação, que a gente foi vacinar, a gente correu atrás e a gente foi, a gente lutou, porque a gente queria voltar ao normal. E estamos voltando ao normal. Estamos voltando e vamos cada vez mais lutando. E ainda dentro das medidas, como a gente está fazendo aqui, para poder voltar ao normal de uma vez e não retomar isso nunca, que não aconteça nunca mais nessa encarnação nossa, algo dessa natureza. Só que essa pandemia, ela trouxe muitas perdas para muita gente. E muita gente foi à casa espírita, seja ela online, na época que ninguém estava fazendo reunião presencial, ou no presencial, depois de um tempo, para poder encontrar algum consolo, uma mensagem de perseverança. E aí entra na casa espírita, vai na palestra espírita virtual, qualquer coisa do tipo, e entra em contato com teorias que, minha gente, a gente está mais preocupado em querer estar certo do que em querer entender a doutrina. Eu vou dar um exemplo. Eu vi uma live de 2 companheiros, eu não vou citar nome porque a ideia é fazer fofoca, né, gente? Pelo amor de Deus. Apesar de que uma boa fofoca é sempre muito apreciada. Eu sou historiador, né? Historiador gosta de muita fofoca. As minhas fofocas do passado eu guardo muito todas elas. Poxa, 2 companheiros bons, eu guardo os 2. Por isso que eu estava vendo a live. 2 companheiros bons, famosos dentro do movimento espírita, reconhecidos, palestrantes, etc., autores. E aí um companheiro chamou o outro para poder conversar sobre a pandemia. E o outro companheiro vira e fala, olha, o companheiro estava apresentando a live e falou assim, é verdade que você teve na reunião mediúnica da casa uma revelação sobre a pandemia? Aí eu já levantei a sobrancelha. Já fiz essa cara que eu estou fazendo agora, olhando assim. Ele falou, é verdade. Eu falei, ai meu Deus. Conta pra gente o que foi. Eu falei, ai. E ele vira e comenta assim, a espiritualidade superior já começou de uma maneira que já me deixou assim. Porque, gente, quando você começa uma informação falando que foi a espiritualidade superior que disse, o nome disso é carteirada. É que você está dizendo, não bate de frente não, foi a espiritualidade superior, tá, seu arrogante? Quem você acha que é para bater de frente com a espiritualidade superior? Aí ninguém pode questionar, então tem que baixar a cabeça e falar, tá bom, perdão. É o medo, né? É o medo que fica. A gente tem medo de questionar e de pensar. E ele vira e fala, a espiritualidade superior nos informou que a pandemia foi resultado do número de abortos que estão sendo feitos no mundo. E eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Eu olhei para aquilo, eu olhei para a tela do notebook, eu falei, eu vou fechar, porque eu não estou ajudando nesse encontro. Os meus pensamentos no momento não estão sendo cristãos. Você imagina você perder uma pessoa para a pandemia, você está assistindo esse encontro, na expectativa de ter alguma redenção, e você ouve que teu parente, teu amigo, teu esposo, teu namorado, morreu porque o pessoal está fazendo aborto por aí. Aí Deus decidiu jogar um raio sobre a terra e matou 600 mil pessoas só no Brasil, porque não gosta de aborto. Isso é de uma violência. Isso é moralismo. Sabe o que é isso? Isso é companhia de Jesus. Isso é moralismo jesuítico disfarçado do ensinamento espírita. Eu não sou jesuíta, eu não sou católico. Eu não tenho compromisso nenhum em levar adiante esse tipo de idiotice. Isso é uma loucura. Pô, mas Douglas, você vai falar idiotice, a espiritualidade superior. Gente, olha, comunicação mediúnica é um troço bem louco, tá? Kardec ensina muito sobre isso. Tem médiuns excelentes que recebem comunicações de gente que é zombeteira e não percebe. Por mais excelentes que sejam. Até porque tem espírito que é malandro. Porque a gente encarnado é também. Manipular pessoas é muito fácil. É só jogar o ego delas lá em cima. Que elas fazem tudo o que você quiser. A gente é muito manipulável. E tem espírito que faz isso também. Tem espírito que mobiliza, meu irmão, mas joga o médium lá. Eu estou ouvindo falar aqui através de você, porque é só através de você mesmo. Porque tem médium que tem exclusividade com o espírito, não sei se vocês sabiam. No movimento espírita, tem espírito que só se comunica se for um médium específico. Se ele se comunicar com outro médium, um movimento espírita não aceita. Não, esse espírito é de fulano. É relacionamento abusivo com o espírito. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem relacionamento abusivo com o espírito, só pode comunicar comigo. Porque eu vi um vídeo de você se comunicando com o outro. É relacionamento abusivo, tóxico. Relacionamento tóxico com um desencarnado. Como é que pode um troço desse? Isso é que é obsessão. É isso que é obsessão.
Mas a gente aprendeu a aceitar tudo isso porque o nosso medo de questionar é flagrante. Caramba! Eu fiz uma sequência de palestras que, se eu contar para vocês as reações, nossa senhora, eu fiz uma sequência de umas 10 palestras que todas elas eram pegando bibliografia, lendo os autores e apontando os questionamentos ao longo do tempo. Nossa senhora! Teve 3 lugares que gravaram a palestra e a gravação sumiu. Que eles gravavam e colocavam na internet, a gravação sumiu. Vieram falar, pô, não sei o que aconteceu. Deve ser a espiritualidade superior que apagou, apagou ali, não deixou colocar. Acontece, a espiritualidade superior é versada na tecnologia 5G e ela foi lá e apagou, deletou o arquivo, tirou da nuvem e não deixou ele ser postado. É um medo inacreditável. Meu Deus, o que você está falando? Eu estou citando Rusteng para poder questionar os pontos doutrinários que o Rusteng trouxe, que a gente abraça até hoje. A gente abraça cada coisa. A gente acredita, por exemplo, tem algumas crenças que a gente não questiona e que, se a gente parar para questionar, a gente fica doido. Tem uma crença no Espiritismo, por exemplo, de que Jesus, ele é um espírito que evoluiu em linha reta, um termo que a galera usa muito. Aí você para pensar o que é evoluir em linha reta. Evoluir em linha reta é basicamente dizer que ele já foi criado perfeito. Ou seja, você não é espírita. Porque o Espiritismo acredita que todo mundo é criado igual, tem o mesmo destino. Você não é espírita. Você é outra religião, e não tem o menor problema, pode ser. Agora, trazer como espiritismo, pelo menos a gente tem que ter a honestidade intelectual de falar, não, isso vem do Rusteng. O Rusteng, lá nos 4 evangelhos, traz essa ideia e a gente levou adiante. Justo. Pode falar, aí eu posso discordar abertamente. O Estatuto da Federação Espírita Brasileira, ele tinha o nome do Rusteng nos seus artigos como leitura complementar a Kardec. Foi removido em 2013. Porque o pessoal reclamava muito, ele foi removido. A massa espírita não sabe quem foi Rusteng. Eu tenho certeza que a maioria que eu estou falando não sabe quem é. Não se sinta envergonhado de não saber, porque não se fala de Rusteng no movimento espírita. E ainda assim, muito da crença que a gente tem enquanto espírita não vem de Kardec, vem de Rusteng. Vem lá dos 4 evangelhos que ninguém leu, mas que é levada adiante na literatura mediúnica. Aí tu faz uma palestra para apontar tudo isso, o pessoal fica incomodado. A espiritualidade superior apaga o arquivo na hora. Gente, todo pensamento contra-hegemônico é isso que vai acontecer. Mas sabe qual é o problema? O espiritismo é contra-hegemônico. O espírita que acha que está do lado do sistema, que está do lado, ele vai, em algum momento ele vai perceber que a galera que está no topo te vê como nada mais do que um feiticeiro que bate tambor e faz macumba para poder entrar em contato com as almas e que o teu lugar é o lugar do deboche. Tem espírita que acha que é aliado político de uma gente aí que eu não vou nem comentar. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque o nome do espiritismo está sendo usado para defender ideias que não só são anti-espíritas, como são anticristãs. Um companheiro uma vez falou, eu só não acho que no estudo espírita, na palestra, o palestrante deva tocar sobre questões políticas. Eu falei, mas o palestrante toca questões políticas o tempo todo. Você que não percebeu, você concorda com o que ele está falando. Toda palestra vai tocar em questões políticas. Posso dar um exemplo? Eu já assisti uma palestra que o palestrante estava comentando sobre como os índios eles eram atrasados e que por isso eles puderam crescer com a chegada da colonização e eles pegaram a ligação com a natureza e puderam aprender com a ciência e se tornar espíritos melhores. E ele estava defendendo a ideia da falange de espíritos indígenas como uma falange atrasada, uma falange que é boa, bem intencionada, mas é atrasada. Eu já vi palestrante espírita falando de preto velho e preta velha como espíritos bem intencionados, mas atrasados, porque ainda falam com dialeto africano, porque ainda usam termos da época que eles eram encarnados. Porque para o espírita elitista, que a nossa religião é uma religião que encontra espaço muito maior em classe média alta e na classe alta, e a gente tem que questionar isso, não tem que achar isso bonito, tem que questionar porque o nosso diálogo é um diálogo que tem que ser feito com o pobre, que está ali no dia a dia comendo o pão que o diabo amassou. Se esse pobre está entrando na igreja, na Assembleia de Deus, na Igreja Universal, na Igreja Batista, porque ali ele está vendo alguma coisa que satisfaça o que ele precisa. Por que ele não está entrando na casa espírita? Porque o nosso diálogo é elitista. Aí a gente aponta isso e o pessoal fica se doendo. Está se doendo por quê? O nosso diálogo é elitista sim. Quando a gente toca em questão do mundo, vem o pessoal falar depois da palestra que tem que olhar para cima e não para o lado.
Se a tua conta está paga em dia, se você não tem preocupação com aluguel, se você não tem preocupação de saber se vai comer naquele dia ou não, você pode olhar para o céu à vontade. Agora, a pessoa que não sabe se vai ter o suficiente para alimentar o filho, ela não pode olhar para o céu a não ser para pedir, por favor, me ajude. Cadê a sensibilidade do espírita? Cadê a capacidade de olhar no olho de quem sofre e fazer como Jesus fazia? A pregação de Jesus não era no meio dos ricos, não. Inclusive, Jesus tem uma fala que diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A igreja pagou isso porque ela queria fazer aliança com os ricos. Por que o espírita pagou essa passagem? Porque a maior parte dos espíritas está ali naquela classe. Eu não estou, então não estou nem aí, eu falo à vontade. Falo à vontade. E eu falo sabendo que eu vou incomodar. Mas sabe por que eu não tenho o menor problema em incomodar? Porque a realidade material é incômoda para a imensa maioria das pessoas. E uma religião que não reconhece isso é uma religião que já nasceu morta. A nossa religião não é morta. A nossa religião é vivíssima. Sabe o que tenta matar ela? O nosso movimento organizado. O tempo todo. Porque religião institucionalizada é disputa de poder. Se alguém aqui já participou de direção de casa espírita, de outras casas, e já participou de organização doutrinária, sabe que por melhor que seja a casa, por melhor que sejam os irmãos, esse tipo de picuinha afasta, separa, cria dissensão. Aí cria uma casa nova porque um discordou do que o outro falou, e aí até na reunião mediúnica esse tipo de coisa vai. Vem comunicação do espírito, que na verdade o espírito está falando coincidentemente tudo o que o médium já falava antes para poder agredir o outro. Aí vem o espírito e fala igual. Que coisa, né? É curioso como é que a espiritualidade superior está ali juntinho. A tal da espiritualidade superior que é usada como chave para você defender tudo que você quer defender e não mudar o pensamento. A gente não tem nem capacidade de entender o que a espiritualidade superior propõe, porque a gente não é superior. A gente não é superior. A gente está trabalhando para isso. Só que esse trabalho é com aqueles que sofrem. Esse trabalho é com aqueles que estão sofrendo o pão que o diabo amassou. Esse trabalho é com quem tem fome. É com quem no meio dessa pandemia, né, no meio dessa crise econômica, inflacionária, não está tendo dinheiro para pagar a conta de luz, não está tendo dinheiro para pagar aluguel, que não sabe se vai continuar morando na casa. Religião que não olha para os mais pobres é uma religião que esqueceu que a pessoa está encarnada. Você está encarnado, só para lembrar. E não é à toa. Você não está aqui para poder contar os dias para o momento que você volta a ser espírito sem corpo. Está aqui para trabalhar na matéria. A ideia de que a matéria te joga para baixo é uma ideia que vem do docetismo e que foi incorporada pelo rustenismo e que um monte de gente no movimento espírita defende sem perceber que está defendendo. Sabe o que Kardec, citando Jesus, vai falar da matéria? A matéria não como dizia Santo Agostinho, o espaço das fezes, o espaço do diabo, as duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. A alma é de Deus, o corpo é a dos homens, é onde o diabo usa através do prazer, da enganação, da ganância. Não. O ensinamento cristão que Kardec vai levar adiante e vai trazer como revelação é que o nosso corpo é instrumento de trabalho. A gente esquece das encarnações passadas, não é por um capricho, é para poder nessa começar, entre aspas, do zero e trabalhar dentro das oportunidades que a vida oferece. Corpo não é fezes, cocô, lixo, ai meu Deus do céu, não vejo a hora de estar volitando por aí. Que loucura! A pessoa que ela quer sair voando por aí, meu Deus do céu. Eu adoro terra firme. Tudo bem que uma volitadinha de leve, se eu tiver um dia condição disso, eu até vou fazer. E vou fazer tirando uma onda, tá? Eu vou aparecer para... Eu não posso ser desencarnado, porque eu sou um desencarnado zombeteiro. Eu vou aparecer pro pessoal. Eu vou aparecer pros meus amigos. Já falei pro meu irmão, se eu morrer primeiro já era. Porque você vai estar sozinho em casa, eu vou aparecer volitando, te olhando de lado assim, e vou desaparecer, eu vou entrar na parede. Imagina que legal entrar na parede. Olha as coisas que a gente pensa, né? Eu vou entrar na parede, tu vai abrir a porta do outro quarto, eu não vou estar mais lá. Vai ser assim. Até parece, pelo amor de Deus, que ele vai me dar. Deus vai me dar essa oportunidade. Deus, não me dê essa oportunidade, que eu não vou saber usar. Não me dê essa oportunidade, que eu vou ser um zombeteiro, eu vou atrasar o meu progresso, por favor. Corta as minhas asas, porque eu sou meio debochado. Agora, uma volitadinha, tudo bem. Agora a gente pensa tanto no mais alto que a gente esquece que para chegar nesse mais alto tem uma história muito interessante. Eu estou no tempo, eu estou falando igual um louco aqui, meu Deus do céu. Eu estou no tempo, não estou.
Tem uma historinha, uma metáfora, uma historinha, uma analogia muito legal, que conta de um grupo de espíritos que tinha desencarnado e estava subindo, comemorando, se abraçando, finalmente, olhando para baixo, vendo as pessoas se matando, ganância, ambição, agora sim. E enquanto eles subiam, eles viam luzes descendo muito rápido. E aí um deles parou uma dessas luzes e era um anjo. E ele fala para o anjo: por que vocês estão descendo? Vocês não estão vendo que lá embaixo está tendo guerra, está tendo ódio, está tendo violência? E o anjo fala: exatamente por isso que a gente está descendo. Ué. E vai embora, porque ele não tinha tempo para perder, e continua a descer. E aí o grupo que estava subindo olhando para a cara do outro e fala: aí desce de novo, e volta. A nossa elevação está conectada ao trabalho com aqueles pequeninos, que somos nós, fomos nós, e ainda somos perante tantos outros. Kardec, quando estava passando por dificuldades, pergunta para o Espírito de Verdade: se chegar um momento que eu não tiver mais condições materiais de prosseguir o trabalho, como é que a gente faz? Porque ele estava se vendo sem dinheiro e ele não ia conseguir fazer uma viagem importante para uma outra cidade, que teria uma reunião mediúnica onde ele colheria algumas questões para o livro dos espíritos e tal, e ele teve que pensar soluções. Ele trabalhava com cartas, a revista espírita foi um espaço que, aliás, leiam a revista espírita, é muito bom, é um espaço de ensaio espetacular. E ele pergunta para o Espírito de Verdade, através da mediunidade de uma companheira: e se eu não tiver mais condição material de levar o trabalho adiante? E o Espírito de Verdade fala para ele: a gente está aqui para te ajudar em todos os sentidos. Não te ajudar é não te amar. O elemento material faz parte da sua jornada, o Espírito de Verdade fala. Não é algo menor. Porque você depende, por uma razão ou por outra, não é por causa de Deus, é por causa dos homens. Você depende de dinheiro para sobreviver. Porque originariamente a gente foi colocado na natureza, e na natureza a gente tinha tudo. A gente foi inventando esse bando de coisa aí. Então hoje você depende de dinheiro, de vender a sua força de trabalho para poder ganhar uma miséria no final do mês. Você depende de pagar a conta. Não entender isso é não te amar. Você é um ser humano, você está no mundo. Você não está volitando por aí. Olha a diferença do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, que leia-se, muita gente acredita que era a própria figura de Jesus. Só que tem gente no movimento espírita que fecha a cara quando fala isso. Não, o Espírito de Verdade era um grupo de espíritos superiores que usava esse nome. O pessoal fecha a cara para falar que o Espírito de Verdade era Jesus, mas não fecha a cara quando Pietro Baldi falava que minha voz era Francisco de Assis. A gente escolhe para quem que a gente vai fechar a cara. É o movimento kardecista mais anti-Kardec que eu já conheci na minha vida, meu Deus do céu. O nosso espiritismo é rico demais, é maravilhoso demais. E quando ele nos ensina a lidar com a morte, ele nos ensina a não ser insensíveis, a não ser ignorantes à dor alheia. Mas ele nos mostra que aquela dor não é uma dor que será esquecida. Na minha família é muito doido, porque quando desencarna alguém, o momento do velório... Eu odeio velório, gente. Eu acho uma coisa horrorosa, horripilante. Velório e olhar para o corpo, eu acho uma coisa tão horrível, porque fica aquilo na tua cabeça depois e você não consegue tirar. É um negócio horrível. Quando a minha madrinha desencarnou, eu cheguei atrasado de propósito, depois que o caixão já tinha fechado, porque eu não queria vê-la no caixão. Porque eu lembro dela tão feliz, eu lembro dela brincando e continuo lembrando, não a vi no caixão. E a minha memória dela é ela brincando, é ela no samba, é ela na reunião familiar, provocando um, provocando o outro. Você não podia levar namorada, namorados? Não, a minha família ela é a maior incendiária de namoros da história. Para você levar algum namorado ou namorada, você tem que ter certeza que aquele relacionamento tá firme. Porque senão a minha família vai destruir. E não vai destruir na maldade, vai destruir no deboche, porque só tem debochado, não tem um que salva ali. Então, o meu avô, principalmente, é o espírito mais evoluído e o mais debochado. É nesse nível. Então tem que ter certeza, e é aquela coisa, família barulhenta, volumosa, que vai brigar e depois vai se abraçar, é desse jeito. Vai ter uma briga por causa do pavê. Olha, ele pegou um pedaço maior, e quem é você para controlar o pedaço? Daqui a pouco tá comendo pavê junto. É nesse nível, ninguém sai brigado da reunião. Mas tem gente que sai caindo pelas beiradas, porque tem o pessoal que gosta de abusar um pouquinho do valor etílico. Eu tenho algumas tias que eram culpadas disso aí, e de vez em quando no final da reunião familiar elas iam entrar no carro e iam caindo calçada abaixo, você tinha que catar cavaco junto com elas para não caírem no chão e se machucarem. Era muito divertido. E eu lembro dela só dando risada, eu não lembro dela chorando, eu lembro dela só sorrindo. Inclusive, quando ela teve o câncer que a levou,
Eu lembro que ela fazia piada com o câncer dela. Sabe aquela piada que você não sabe se pode rir ou não, que você fica olhando em volta assim? Ela fazia aquelas piadas, ela debochava, ela ria, ela brincava. E ela dizia que quando ela dizia, tinha uma outra irmã dela, que ela era mais próxima e ao mesmo tempo que ela mais brigava. E ela dizia para essa irmã, ó, tô desencarnando, hein? Não quero saber de reencarnar do teu lado, não. Você vai para outro canto do mundo, eu vou reencarnar lá na Europa, eu vou reencarnar lá no primeiro mundo, você reencarna aqui no Brasil de novo, tô nem aí. Não vem inventar de reencarnar do meu lado, não. Foi a que ficou do lado dela até o final, até parece. Eram as mais amigas. Né? Quando ela desencarnou, a outra estava do lado segurando a mãozinha dela. É nesse nível, a gente sabe como é que é. Era implicância fraternal. E eu me lembro que no velório, a minha família está ali, naquele momento, está todo mundo triste, né? É um momento ruim, a energia não está muito boa. Só que ali mesmo o pessoal já começa a fazer piada. E saiu dali, o pessoal já está dando risada. Pô, quando a minha tia desencarnou, teve uma amiga dela de infância que estava lá, a gente saiu, o meu tio estava contando as histórias delas duas, saindo por aí, caindo de bêbadas, e deveram tanto no bar lá que o cara do bar teve que fechar o bar, de tanta dívida que elas fizeram. A pessoa acabou de ser enterrada e já está fazendo piada dela. A gente olhando em volta, a pessoa não aparece para dar um pescotapa na gente, mas não apareceu não, então tá tudo bem. Lidar com a morte é muito curioso. É sensível, mas o Espiritismo, ele é de um valor incomensurável, porque o grande ensinamento dele é o ensinamento de que não existe um ponto final. Para muita gente isso é uma ideia desesperadora. Caraca, não tem ponto final, a gente vai ficar nessa até quando? Mas para a gente sabe que não é um sofrimento eterno, é um aprendizado eterno. Não existe sofrimento que dure para sempre. O ditado popular é que não tem felicidade que dure para sempre. Nesse mundo não tem mesmo não. E é exatamente por isso que a gente tem que aproveitar o momento de felicidade até o máximo. Porque a gente sabe que ele não vai durar para sempre. A gente vive num mundo de injustiça, de desigualdade, um mundo hierárquico. Um mundo onde 1% da população tem mais dinheiro do que os outros 99% juntos. Como é que vai ser feliz no mundo desse? Só se eu tiver 1%. Aí eu vou fazer foguete, vou para Marte. Que nem essa galera faz, né? Tá com pandemia aqui, vou dar uma voltinha em Marte e já volto. Mas tudo bem. Vou ficar numa das minhas mansões de trilhões de dólares e vou comprar um cinema para mim. Tô cansado, vou comprar o shopping. Aí tudo bem. Não estou dizendo que dinheiro traz felicidade. O rico também fica triste. Mas o rico fica triste com o dinheiro, o pobre fica triste sem. O pobre fica triste, olha em volta e não tem nada. Caramba, né? Eu acho que é um pouquinho pior. A nossa realidade é uma realidade desigual, dura, sofrida, injusta. Nossa realidade não é justa. Nossa realidade é injusta. Nossa realidade material é injusta. Por isso que o problema da teologia, que usa o que acontece no mundo como prova da existência de Deus, ela encontra esses limites. E aí pega um ateu que traz um argumento, se Deus existe, por que tem criança que morre criança? Por que tem mãe que morre e deixa filho pequeno sem ninguém para cuidar? Por que tem gente que nasce com deficiências graves enquanto tem gente maldosa que fica com o corpo saudável até o final? E aí a pessoa que só usa o elemento material não consegue explicar. O espírita consegue. Porque a nossa trajetória não é só dessa encarnação. A nossa trajetória vem de muito tempo. Nós somos viajores de uma jornada muito longa. E a gente está aos trancos e barrancos tentando chegar. Estamos trabalhando. Estamos lutando. Estamos construindo um caminho que um dia vai trazer a luz, que um dia vai trazer felicidade. E olha como a nossa trajetória é bonita. Ao longo desse caminho, com todas as nossas imperfeições, a gente conhece almas afins. Não alma gêmea, porque não existe alma gêmea. Não existe alma que foi criada para complementar a outra. Isso não é espiritismo. Você pode acreditar nisso como um valor espiritualista seu. Não é espiritismo. Não é espiritismo kardecista. Pode ser espiritismo espiritualista, sei lá. Mas o espiritismo kardecista não tem alma gêmea. Mas tem almas afins. Tem aquela pessoa que você conhece e você tem a sensação que conheceu há muito tempo. E não é só relacionamento amoroso, é amizade também. Tem gente que você faz amizade no primeiro dia que você viu. Você olha para a pessoa e você tem certeza que vai ser amigo dela. Porque bate energia. Às vezes você não conhece há várias vidas, às vezes vocês só vibram na mesma intensidade. E aí um espírito reconheceu o outro como afim. Acabou, já era. Aquele laço não vai se desfazer. Aquele laço, ele vai te acompanhar para sempre.
E é dentro dessa mensagem de redenção, dessa mensagem de renovação que o Espiritismo brilha. Não é falando do suicida que vai sofrer, e olha o sofrimento como é que é. É lembrando que lá em O Céu e o Inferno, na parte da comunicação dos espíritos, tem uma sessão só de suicida. E o Kardec explica, inclusive um dos espíritos que vem se comunicar, suicida, a galera acha que é espírito superior, de tão bem que ele falava. Ele entra na sociedade espírita parisiense e ele começa a falar, e todo mundo fala, ai, que mentor, como é que é seu nome, mentor? E quando ele dá o nome, um rapaz que estava na reunião lembra e fala, eu conheço fulano se matou. E aí ele pergunta pro espírito que comandava a reunião, mas não é fulano, ele não é suicida? E aí o companheiro, o mentor da reunião fala, para vocês verem como é que são as coisas. Se a gente não falasse nada, se ele não percebesse, vocês iam achar que era a mensagem do mais alto. Mas isso aí serve para mostrar também que o suicida, mesmo tendo os padecimentos, os sofrimentos dele, estava ali trazendo uma mensagem, reconhecendo seus equívocos, falando de Deus. Não era uma figura que só nasce para sofrer. Era um indivíduo com capacidade de reflexão. Na nossa literatura a gente fala do suicida como alguém que está ali, é o saco de pancada, é o Judas, né? Sendo destruído no poste, sendo judiado. É um espírito em luta como qualquer outro, como você também é. Se a gente entrar naquela coisa lá do suicídio inconsciente, então já era, porque aí todo mundo é suicida. Todo mundo é suicida. Se a gente entrar nessa do suicídio inconsciente, acabou, não vai ter ninguém aqui que não é suicida. Ninguém. Ah, mas eu não fumo, não bebo, você come a comida ultraprocessada, que você sabe que está diminuindo a sua expectativa de vida, que está aumentando a chance de você desenvolver um câncer, etc, etc, etc. Aí ferrou, gente. Se a gente entra nessa, já era. Então, menos julgamento. Julgamento a gente usa criticamente, intelectualmente, quando a gente está lendo um livro. Aí a gente faz um julgamento crítico, que é intelectual. Agora, o julgamento de outras pessoas, da vida, da trajetória, da jornada, serve para nada. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para finalmente, botar para frente aquilo que a gente está deixando parado há muito tempo. Você não vê o espírito à toa. Você tem um trabalho. A gente tem um trabalho. Não é melhor que os outros. É um trabalho específico, que é o trabalho do espírita. O evangélico tem um trabalho também, mas é um trabalho do evangélico. Se a gente entrou no espiritismo e viu que aquilo ali fazia sentido, é porque a gente provavelmente já está algumas encarnações batendo com a cabeça na parede, tentando entender o que agora a gente finalmente está começando a entender. Percebe como é que funciona? E agora que você está começando a entender, você quer mostrar, você quer levar adiante, você quer colocar em prática. Mas claro, você ainda está no meio da jornada, então você ainda vai cometer erros. Que bom! Você não é perfeito. Se esperar ser perfeito para começar a trabalhar, não começa nunca. O trabalho começa agora. E aí eu vou encaminhar para o nosso final, contando um caos, que na verdade eu acho que eu nunca comentei não. Ou já comentei, não sei. Se vocês já ouviram, vocês vão reconhecer. Quando eu entrei na adolescência, foi o momento que eu tive a tal da eclosão mediúnica, que é quando você começa a ter alguns fenômenos, né? E nem todo mundo passa por isso, mas no meu caso eu passei, e aí eu tive algumas experiências que serviram como teste. Inclusive eu já deixei bem claro enquanto estava acontecendo comigo que eu não queria ver nada, porque eu era bastante medroso. E assim, aqui na Assembleia eu não sou não. Eu posso ver um monte de coisa aqui. Agora, se eu estiver em casa sozinho de noite, não vem aparecer para mim não, que isso? Aí eu acho uma atenção, inclusive. Por que o espírito quer aparecer de noite quando a gente está só a gente acordado? Aparece agora, com todo mundo junto, para todo mundo ver, isso é aquele momento bonito, né? Não, quer aparecer com a gente sozinho. Sai, não quero. Eu já deixei claro, não quero, não apareça. O meu irmão que conta, quando ele sonhou com a minha tia desencarnada, ele gritava para ela no sonho: para, não aparece, eu não quero ver, eu não quero ver. E ele disse que ela riu, e ele gritando: não aparece, para, não aparece. E ela nunca mais apareceu depois desse sonho. Ele perguntou para mim: será que ela ficou chateada? Aí só para provocar, porque ele não devia ter perguntado para mim, né, gente? Eu falei: ficou. Você vai ter que reparar isso aí, cara, porque ela tá muito mal. Só que ele já me conhece, ele não acreditou não. Ele me deu um xingamento que eu não vou repetir, que eu estou na palestra, e tudo ficou bem. Mas eu lembro que quando teve essa eclosão,
eu me recordo que eu tive uma experiência de psicografia que não durou muito tempo. Eu não sou médium de psicografia. Eu cheguei a psicografar 3 poesias que eu sabia que não era minha, porque eu não sou poeta, não tenho aquela capacidade. E eu sabia quem era que estava escrevendo, apesar de eu não saber o nome, mas eu tinha a percepção de quem era. Mas era só teste. Eu provavelmente não era um médium muito eficiente na psicografia e por isso não teve mais. E de ver muito, de ouvir muito e de sonho, né? Há uma crença indígena antiga que pessoas que não sonham é porque estão com a alma adormecida. Eu acho isso muito bonito. Porque às vezes a gente fica muito tempo sem sonhar nada, por muito tempo. E normalmente isso coincide com o momento que a gente está muito preocupado, que a gente está afastado do trabalho, a gente fica muito tempo sem sonhar nada. E os indígenas acreditavam que quem não sonha é porque a alma está dormindo. E tinha até um ritual para fazer a alma acordar, para a pessoa voltar a sonhar. Porque era no sonho que os antepassados comunicavam. E eu me lembro que eu tive um sonho vívido, o primeiro sonho lúcido que eu tive na minha vida. Que era, eu acordei e eu me vi num lugar, era um prédio, e aí o meu cérebro interpretou aquele prédio como o prédio do meu avô, porque eu não morava em prédio e era o prédio que eu conhecia. O nosso cérebro faz isso, ele vai interpretando. E aí eu entrei no prédio, entrei no apartamento e a cena era horrorosa, era a cena de um assassinato, um cara que tinha enlouquecido, matou a mulher e matou o filho. E o filho devia ter 5 anos de idade. E eu lembro que eu olhei aquilo, eu fiquei muito impactado. E eu lembro que antes de eu entrar no apartamento, eu estava junto com um grupo. E o líder desse grupo virou pra gente e falou: olha, vocês vão ver uma cena, que é uma cena impressionante, mas vocês estão aqui para trabalhar. E eu não quero que vocês atrapalhem a cena. Então se você sentir que vai passar mal qualquer coisa, você sai. Era como se fosse socorrista chegando no local de acidente. Para mim o sonho era esse. E aí a gente chegou, a gente viu aquela cena horrorosa, que eu não vou dar detalhe aqui, pelo amor de Deus, né? Mas eu percebi que eu estava de fato numa cena de um crime hediondo. E era no meio da madrugada. E o camarada que cometeu o crime se matou depois. E eu lembro que eu percebi que eu não estava como socorrista físico, eu estava ali numa presença espiritual. Quando eu vi o camarada que se matou, o corpo dele estava aqui. E eu lembro que eu olhei em volta para ver o ambiente todo, e quando eu olhei em volta, algo chamou minha atenção. E ele estava no canto. E ele ainda estava trêmulo. Eu lembro da mão dele tremendo muito, e ele ainda com o que parecia ser uma arma na mão. O olhar em volta como quem está vendo um monte de coisa que eu não estava vendo. Foi uma cena muito ruim. Tanto é que o ambiente que ele estava, eu não fiquei, eu saí. Mas o meu objetivo ali não era o ambiente que ele estava, era o quarto da criança. E eu cheguei, e eu lembro que na hora que eu entrei no quarto da criança, eu mudei, porque eu reconheci que eu conhecia aquela criança. E eu cheguei ali, a minha primeira visão era do corpo, só que durou 2 segundos. Logo depois, eu já vi a criança dormindo. Eu tenho 5 aninhos, eu lembro do rosto dele até hoje. É um rosto que eu nunca vi na minha vida, pelo menos nessa vida. E eu cheguei, eu peguei ele, botei ele no meu colo e comecei a cantar uma música. E enquanto eu cantava, eu sentia que ele ia acordando. E ele acordou muito confuso, e ele olhou para mim, e ele me reconheceu, ele me chamou pelo nome, ele me deu um abraço muito forte. E no meio desse abraço ele deixou de ser criança e virou adulto. E eu reconheci que era um amigo de muitas vidas. É o meu amigo mais próximo, provavelmente, se é que a gente pode elencar essas coisas. E a gente começou a conversar sobre tudo aquilo que a gente estava vivendo, o que eu passei. Uma conversa de amigos que você vê há muito tempo. Eu lembro que foi muito bonito. Sabe quando você sente seu coração quente? Foi um momento muito bonito. Eu agradeci muito quando eu acordei de ter passado por aqui. E ele era muito consciente, porque ele virou para mim e ele olhou em volta e ele falou: poxa, aconteceu uma coisa chata aqui, né? Eu falei: mas é melhor você não olhar muito não, para não ficar preso. Ele: vamos lá fora então. E eu saí com ele, e um grupo saiu junto, e eu lembro que a gente deu as mãos, e a gente começou a fazer uma prece. E a prece trouxe energias tão fortes que a gente começou a chorar, todo mundo. E no meio desse choro, a gente foi transportado para um cenário de guerra, e a gente se viu dentro de uma igreja, todo mundo vestido de padre. A gente de mão dada, na mesma posição, orando, enquanto o tiro comia do lado de fora. E dentro da igreja tinha gente já morta, tinha gente chorando, tinha gente pedindo ajuda. E a gente saiu da igreja sabendo que a gente ia morrer. Mas a gente saiu para poder ver a galera que estava lá. Para poder trazer quem tinha morrido, para poder pegar quem estava ferido. E era a última memória que eu tive. E eu fui contar essa parada para minha mãe.
e ela começou a chorar quando eu contei. E a minha mãe não é de chorar. A minha mãe, antes dela ter o AVC, eu não vi a minha mãe chorar nenhuma vez. Depois do AVC que eu vi ela chorar. Antes do AVC eu não tinha visto a minha mãe chorar nenhuma vez na minha vida. Porque ela sempre teve aquela coisa de ser a mulher forte para poder segurar todo mundo, né? Que é uma injustiça. E que as mulheres normalmente fazem mais que os homens, porque se espera essa função social delas. A mãe parece que morreu enquanto ser humano, né? A função dela é ser mãe e entregar amor para todo mundo e dane-se. A função dela é só se entregar para os outros, né? Parece que ela não tem mais direito, ela só tem deveres. E ela sempre foi aquela coisa ali. Eu lembro que ela começou a se emocionar e ela contou que no momento do nascimento, eu nasci de 8 meses, eu não nasci de 9 meses. Ela estava na sala cirúrgica e ela lembra que ela viu uma mosca. E ela ficou desesperada, ela falou, já era, não está mais estéril a sala. E ela teve vontade de gritar e o pessoal ignorando o que ela estava falando, ela falou, meu filho vai nascer, vai morrer, meu Deus do céu. E ela disse que ela viu um padre entrar na sala cirúrgica, um franciscano, uma bata marrom, com um pote. E ela viu ele botar a mosca dentro do pote. E começou a orar. E outros franciscanos entraram e começaram a orar. E quando eu contei essa história, e eu contei a cor da bata que a gente estava usando, era exatamente a mesma que ela viu no dia que eu nasci. Aquilo ali me impactou muito, porque o amigo espiritual que me acompanha nos estudos, nas palestras, no dia a dia, é um franciscano. Eu não sei o nome dele até hoje, é esse companheiro. Eu não sei o nome dele até hoje, porque o franciscano não acredita que o trabalho deva ter assinatura. O trabalho é o trabalho do Cristo, é o trabalho de Deus. Então ele não dá o nome. Eu lembro que uma vez eu tentei saber o nome, ele falou essa, eu falei, então agora eu não quero saber mais também não. Agora você não vai dar nome mais, não quero saber. Não quero. Se falar o nome eu vou tapar o meu ouvido e não vou ouvir. Aí às vezes tem uma comunicação psicofônica no final da palestra, normalmente o espírito que vai se comunicar, ele assina no final, ele fala quem ele é. Esse desgramado não fala. Ele termina a saudação, beijo no coração, qualquer coisa do tipo, né? Vai com Deus. Ele não fala o nome. Eu falei, agora também não vai falar mais. Não quero saber. E quando fizemos uma palestra aqui em Itaipu, num centro que inclusive foi indicado pelo pessoal daqui, que é um centro... Peixotinho? Não, o Peixotinho, eu acho que era o Peixotinho, que é um centro que ele não é espírita kardecista, ele é, é espiritualista. Não é Peixotinho. Eu acho que eu já falei no Peixotinho, mas esse centro era outro. Que foi alguém daqui da casa que deu o meu nome. Inclusive perguntaram, você tem problema? Eu falei, problema nenhum. E a moça que comandava a casa, ela comentou, no final da palestra, ela veio falar comigo, olha, tinha um franciscano do teu lado, não tinha falado nada na palestra. Aí arrepia, né? Na hora, dá aquele arrepio. Eu falei, não, desgraçado tá aí. Eu falo desgraçado, mas é no bom sentido, tá? Inclusive, não se ofenda, não. Não se ofenda, ele conhece que ele é debochado igual a mim também. Então, tudo isso é uma bênção que a gente tem. A gente recebeu uma bênção muito grande, que é a bênção de ser espírita, a bênção de ter contato com informações que talvez a gente não tenha nem condição de entender completamente, mas que nos ajudam a seguir adiante. Relembrem sempre, o mundo que a gente vive não é um retrato do mundo que é o mundo da vida eterna. Quando a espiritualidade fala que tudo aqui é uma cópia mal feita de lá, a gente entendeu errado, a gente entendeu que tudo lá é uma cópia melhorada daqui. Não. Aqui é uma cópia mal feita de lá. O lá, a gente não sabe como é que é. Aí a gente acha que a gente vai chegar lá, vai ter uma casinha e vai ter esposo, esposa. Que isso? A gente quer exclusividade, dominar a pessoa, né? Às vezes a gente fala isso, o pessoal fica ofendido. Não, mas eu quero continuar com meu esposo, com a minha esposa. Tudo bem, eu entendo que vocês se amam. Calma, pode vir como irmão, pode vir como... né? Não sei. Só não, eu quero meu esposo como meu esposo. Tem uns amores que são tanto quanto... A galera segura, a galera. Eu falei uma vez na palestra isso, a moça falou, não, mas o meu esposo vai voltar como meu esposo. O máximo que eu aceito é eu vir como homem, mas ele vai vir como mulher, a gente vai estar junto ali. Eu falei, rapaz, tá bom. É amor. Eu olhei para aquilo ali, não, ok, tudo bem. Vão vir para sempre junto como casal. Ele não deu muita opinião não, ele ficou meio... ele olhou em volta assim, não falou nada não, mas ela garantiu e ela decidiu, tá decidido. Tá certa ela. Afinal de contas, ora bolas, está decidido ali. Mas a gente tem muito a conhecer, muito a crescer, muito a perceber. E nesse momento que a gente está aqui junto, tem muita gente trabalhando, tem muita gente do nosso lado, tem muita presença espiritual que está aqui para nos ajudar a seguir. E eu vou finalizar, que eu já passei do horário.
Passou. Perdão. Depois você emenda com prece também. Posso já? Pode. Posso. Vou emendar na prece. Porque disciplina com horário, que eu sou muito chato, na hora da palestra eu passei. Desculpa, me empolguei. Eu sou chato com horário e eu passei. Porque viajantes do tempo que somos, hoje encontramos-nos em um espaço de decisões. A psicosfera planetária carrega consigo as marcas indeléveis da dor plasmada de tantas épocas atrás. Companheiros de luta e irmãos de espírito, tendo Cristo como luz, seguimos carregando a cruz diária das dores aparentemente inconsoláveis de todo o porvir. Mas nesse instante, relembramos daqueles que possuem menos, daqueles que andam de pés descalços, pois não têm algo com o que calçar, das mães que choram a perda precoce dos filhos que lamentam a perda sempre precoce de suas mães. Para as mães que são pais, para os pais que são mães, para os amigos que são irmãos, para aqueles que perceberam que acima de toda dor permanece viva a chama da mensagem verdadeira do nosso Mestre. Venha a mim os pequeninos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados todos os desprovidos de bens, pois estes herdarão o reino dos céus. E se em nosso Pai Nosso pedimos na primeira pessoa do plural em coletivo e clarificamos que a rogativa se faz assim na terra como no céu, agradecemos a oportunidade para, quem sabe, na terra construir um pedaço do seu reino divino. Que sejamos luz para todos aqueles que estão nas trevas. Que sejamos amor para todos os mergulhados na indiferença ou no ódio. Que sejamos amizade para todos os esquecidos da jornada. Que sejamos o abraço para todos aqueles carentes de amor e atenção. Que sejamos o sorriso para aquele rosto que acostumou-se às lágrimas. Que sejamos parte da luz, levando para todos os caminhos tortuosos um pouco da verdade, da paz celestial. Que o nosso amado Mestre prossiga iluminando nossos caminhos e que possamos retornar aos nossos lares, relembrando que se todos vós sois médiuns, todos vós sois deuses, e cada mente carrega consigo a oportunidade e a responsabilidade de ser, nem que seja o mínimo farol, para todos os sofrimentos que fazem morada ao nosso lado. Agradecemos a presença dos amigos e que possamos carregar um pouco dessa energia para que aqueles que aqui não estiveram materialmente
possam sentir no nosso abraço algo dessa positividade que hoje emanamos. Se conosco, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, obrigada, Douglas. Que a gente consiga ser um pouquinho, aproveitar um pouquinho mais, né, do nosso dia a dia e ser sempre sorriso, né, aproveitando sempre. E a gente esquece, né, a gente esquece que a gente não sabe o que vai ser daqui a pouco, mas enfim. Gente, nós vamos, quem quiser tomar passe, pode ficar sentado, a gente vai fazer o passe lá dentro. E eu venho buscar vocês, um a um, tá bom? Douglas. Obrigada. Se você quiser esperar um pouquinho para tomar um passe também, fique à vontade. Deixa eu terminar isso aqui. Você terminou aqui? Não, serve assim.